muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Obra-Prima Podcast, né? Então, queria aproveitar a oportunidade e pedir para vocês curtirem, compartilharem e enviarem os comentários à vontade. Mete o dedo no like com força para ajudar a gente a divulgar essa causa nobre, bom bate-papo que a gente sempre tem tido. Enfim, a gente vem sempre trazendo convidados que eu considero ilustres. Enfim, e hoje a gente vai falar um pouco sobre... Na verdade, muita gente fala que é futuro, mas eu considero como presente, né? Enfim, durante muito tempo, né, a Constituição Civil ela foi vista como um processo artesanal, né? Lento e sujeito a alguns imprevistos, né? Hoje em dia, para um mercado a que nos propomos, na verdade, a esse mercado de excelência, enfim, ele não aceita mais amadorismo, né? Então a gente tem visto muito isso acontecer, a gente conversa bastante sobre isso, né? E, enfim, a gente não pode abrir mão da precisão, nem da velocidade, mas não pode deixar de entregar excelência também, né? Então, enfim, eu acho que esse papo de futuro virou presente e é muito prazer que eu estou te recebendo, que a gente te recebe hoje aqui. Hoje a gente está aqui com o Felipe. Enfim, Felipe é da Estúdio Trazo Arquitetura. Ele e a Renata estão por trás, esposa dele, eles estão por trás das mentes brilhantes, né, na verdade, lá do Estúdio Trazo. A Renata, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mas enfim, Felipe, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Leandro, obrigado pelo convite e pela oportunidade aí de estar sempre debatendo e sobre o tema aí não só de construção, mas de arquitetura, né? Essa relação com o cliente, com os funcionários, né? Então esse mercado que é tão abrangente aí, tão necessário, que a gente sempre conversa, sempre assim, mais informalmente sobre os problemas do dia a dia, sobre as coisas que a gente quer evoluir para o futuro, mas que já está aplicando no presente, né? Então são esses conceitos que a gente vai tentar trazer aqui e debater um pouquinho para ver o que a gente consegue agregar aí com isso essa aí. Conversa, né? Eu acho que sempre agrega, né? As linhas que vocês costumam traçar são sempre muito precisas, né? Sempre falo isso, a gente sempre fala isso. Enfim, falando um pouquinho, né? Dando continuidade, né? Falando um pouquinho dessa filosofia Trazo daí de vocês, como é que vocês sempre pensam, como é que se simplifica, né, sem abrir mão dos detalhes, né? Como é que vocês pensam em relação a esse tipo de filosofia? Então, a gente é um escritório, né, que a gente faz arquitetura, né? A gente tem um histórico aqui já de algum tempo, de bastante tempo de mercado, trabalhando em várias áreas, e o mercado vai direcionando a gente conforme as necessidades, e hoje em dia, assim, na verdade, há algum tempo a gente foca na parte de arquitetura residencial, principalmente de alto padrão, né? Mas aí, isso é um outro tema que a gente vai entrar, né? O que é o alto padrão, como que é? Sempre vem à tona quando a gente fala de obra-prima, né? Que é uma coisa que a gente já teve um briefing aí, né? Mas, assim, nós no Estúdio Trazo, assim, a nossa filosofia, até pelo nome, o trazo é uma linha, né? É o traço em espanhol. Então, assim, a gente entende que até o conceito do Niemeyer, a partir do traço que começa toda a arquitetura. Então, é a base desse conceito de como começar essa arquitetura mais limpa, mais clean, mas que, para a gente chegar num nível de sofisticação e de clareza de desenho,
a gente tem que vir, na verdade, limpando um monte de outras coisas que o projeto, a gente brinca, né, como se fosse um emaranhado de informações que troca muito esse entendimento do que é arquitetura, do que o cliente quer, do que ele quer fazer, do que ele precisa, e aí a gente vai limpando isso para tentar chegar no resultado final, que é um resultado final mais racional, mais limpo, mas que tenha muita identidade com o usuário final, né, que é o cliente, e não necessariamente ter a imagem da nosso desenho, assim, da nossa arquitetura, porque a arquitetura que a gente faz é a arquitetura para que a pessoa que nos contratou viva naquele espaço. Então a gente tem uma coisa muito personalizada, muito exclusiva, e a ideia é isso, é simplificar até a gente ter a identidade do cliente dentro daquele desenho, dentro daquele projeto. Isso, né? É fenomenal, cara. Isso é fenomenal, na verdade, porque, em geral, né, os arquitetos, eles acabam que acreditam na filosofia própria, né? Não todos, mas alguns. Claro. Né? E isso, de certa forma, pode atrapalhar, porque, na verdade, cada projeto é único, né? E quando a gente fala de um projeto, quando o cliente... quando a gente está falando de projeto, quando o cliente traz, né, quando um projeto, o trato que em geral ele tem é como se fosse um filho, né? Isso. Então, enfim, a concepção dele própria. Né? Então, é isso, a gente às vezes recebe essa demanda, o cliente quer fazer uma casa, por exemplo, ele tem um terreno, ele tem 1000 ideias, 1000 conceitos diferentes que ele te apresenta, essas coisas esse é o emaranhado, não conversam entre elas. Na verdade, é muito entender, realmente, a gente faz quase que um perfil psicológico do cliente, da família dele, de como ele vai usar aquela casa, o que ele realmente quer, porque uma coisa é o que está na imagem ali da mídia social, né, das revistas e tal, e outra coisa é realmente o que a família dele precisa, o que ele realmente quer, e a gente tem que levar em relação todos esses outros conceitos, né? Não só da obra, do projeto e tal, mas a gente aplica também os conceitos todos de sustentabilidade, de conforto ambiental, de relação com a natureza, que são todos os diferenciais entre o que é arquitetura e o que é construção em si, né? A boa construção, ela parte de um bom projeto, né, que a gente sempre já conversa sobre isso. Então, a partir de um bom projeto, um projeto bem pensado, detalhado, a gente consegue racionalizar esse projeto para que a obra seja mais bem executada, mais fácil de ser executada. Então, que é muito importante que a gente enfatize esse momento do projeto para evitar mudanças do projeto durante a execução da obra. Porque se começa a obra e tem mudança de projeto, sai tudo do eixo, né? E aí muda todo, geram vários outros problemas, né? A gente fala sempre disso, né, cara? A gente sempre passa por isso, a gente sempre passa por essas situações. É claro que a gente conseguir atingir a perfeição é muito difícil, né? Não existe. Não existe. Principalmente do nosso mercado, que a gente depende de muita gente, muita mão de obra, muita interferência entre as mãos de obra, né? Pois é. Então, mesmo, a gente estava falando antes, né? Mesmo que a gente consiga industrializar parte da construção, muito dela não dá para fazer essa industrialização completa, né? Então é muito difícil. Então isso, a gente ainda depende muito da mão de obra, do recurso humano, né? Isso é o mais difícil, né? Porque o trabalho é simples, né? É difícil sempre lidar com as pessoas. Pois é. E sempre as pessoas que são os problemas, que geram os problemas. Às vezes não tem problema. Aí, por não ter problema, vamos criar um problema. Vamos criar um problema. Exato. Mas é isso. A gente acredita aqui na LG que esse padrão de excelência, ele parte de um projeto bem executado, né? O projeto, ele é o que dá alma para a construção, né? Na verdade. Então, quando a gente fala de padrão de excelência, a gente entende
que não adianta a gente querer resolver esse padrão ostentando, né? A coisa está bem mais silenciosa. Me parece que atualmente as coisas estão... Esse alto padrão, né, a que tanto se fala, né, e que está vulgarizado, inclusive, né, é algo que é algo mais silencioso, é algo mais sutil, né? O que vocês acham, cara? É mais estético, é mais funcionalidade, é conforto térmico, é sustentabilidade? O que você acha? Quem que protagoniza essa história, cara? Quando a gente fala de alto padrão, primeiro a gente tem que caracterizar o que é o alto padrão. Pois é, né? cara. Então, assim, num primeiro momento, isso é muito cultural, né? Porque quando a gente fala alto padrão num primeiro momento, as pessoas primeiro geram uma imagem na cabeça delas. E aí, o que é essa imagem? Essa imagem do alto padrão varia muito da cultura de cada um, né? Porque para algumas pessoas o alto padrão é realmente uma questão de ostentação, de muito brilho, de coisa grande, né? De mostrar. E para outras pessoas o alto padrão estar isolado, com materiais naturais, com uma relação melhor com a natureza e tal. Mas isso está muito relacionado realmente à cultura de cada um, né? Então, num todo, se a gente fala alto padrão, se a gente for resumir, porque tem eu sempre uso como referência também, que é interessante a gente observar, tem um antropólogo, que é Michel Alcoforado, que fala que ele tem um estudo baseado nisso, nas coisas de rico, né? E ele começa a fazer uns questionamentos sobre o que é o alto padrão. E dentro dessas referências do que é o alto padrão do emergente com o alto padrão do grupo que já tem de berço, né? Mas se a gente for resumindo esses conceitos todos, porque se a gente for para o lado estético, é muito pessoal, né? O que é bonito para mim pode não ser bonito para o outro. Então, o estético é a primeira imagem que as pessoas têm sobre alto padrão. Mas não necessariamente é isso que diferencia o alto padrão do baixo padrão. Então, o que a gente identifica aqui? O alto padrão, hoje em dia, a gente tem que identificar como exclusividade. Então, é o exclusivo. Então, assim, o que é o exclusivo ali para você, né? Tipo, a gente ter uma coisa que basicamente ela está relacionada com valores, né? Não preço, mas valores. Então é isso. O que é o diferencial para cada pessoa como exclusividade? Então o que eu consigo ter de diferencial da grande massa, do grande grupo? E aí entra muito nessa situação que isso está mudando, que é onde você estava falando. Isso vai mudando um pouco, que a partir do momento que você tem aquela macro-arquitetura com muita informação, muitos materiais e tal, isso foi limpando, isso vai clareando, isso vai simplificando e chegando num quase minimalismo que, na verdade, ele é a relação ali das pessoas, que o nosso mundo lá fora ele é caótico. Né? Ele é muito barulho, muita informação visual, muita imagem e tal. E aí quando a pessoa chega na casa dela, a gente falando de residencial de alto padrão, ela chega nessa casa e ela é o lar, é onde ela está protegida, onde ela está acolhida. Então normalmente com essa evolução do desenho, da estética, a gente vem de um ambiente muito poluído e vai chegando para o teu aconchego num lugar mais clean, com desenhos mais limpos, com menos informação, menos brilho, menos luz e mais materiais naturais, mais relação com a natureza. Então, isso tudo influencia diretamente no projeto de arquitetura. Sem dúvida. Que é neuroarquitetura, sustentabilidade, bioclimatismo, essas coisas todas. E aí a gente vai tirando essa questão, trazendo para dentro do projeto essa honestidade dos materiais, da função das coisas, que criam
esse contraponto com a loucura do que é o dia a dia na sociedade, no dia a dia ali da cidade, né? Então é muito isso o que eu entendo como alto padrão hoje em dia, é a exclusividade, se eu conseguir resumir, né? Sim, mas eu concordo. Eu acho que... E aí que tá, né? E aí eu concordo em gênero, número e grau, tá? Que sempre quem está correndo atrás do alto padrão, ele quer ser exclusivo ou quer algo exclusivo, né? É difícil alguém que esteja falando de uma casa que busque um alto padrão, ele não vai querer que seja nem parecido com a do vizinho, né? Precisa que o projeto seja exclusivo. No melhor dos sentidos falando, né? Independente... E exclusivo, assim, exclusivo para ele, personalizado, né? Para a família dele, porque cada família funciona de um jeito. É isso. E aí a pessoa tem que chegar em casa e ela se sentir em casa. Ela está dentro da casa dela, né? Da família dela, e não dentro de uma vitrine de loja, numa imagem de revista ali que não tem personalidade em si. Ou tem a personalidade, às vezes, do arquiteto, mas não tem a personalidade daquela família. Então a gente pensa muito nessa exclusividade de realmente pensar um projeto que seja personalizado para o usuário, né? E aí aquilo, uma pessoa que, no teu caso, que a gente estava conversando, gosta de um som e tal, você tem que ter uma sala, um lugar que tem uma acústica bem pensada, um som ambiente bem pensado, então todo um sistema de automação, de luz e som, imagem, que é todo personalizado para você e para o teu uso. E aí isso vai de pessoa para pessoa. Claro, né? cada uma tem a sua maneira de viver. É isso. É muito nessa relação, né? Mas o que a gente traz cada vez mais é essa, sempre que possível, né? Que é uma necessidade que a gente vê também desse movimento das pessoas saindo um pouco do núcleo urbano e vindo para as áreas de serra, de mar e tal, é a busca pela natureza, a busca por qualidade de vida em relação a esse meio ambiente, né? Esse entorno aí imediato. Eu daria protagonismo, eu apostaria, né? Como essas questões como sendo protagonistas de fato, né? Quem está vindo para essa nossa região aqui. Isso, né? Eu apostaria nesse protagonismo. É isso, porque você consegue ter uma área de ocupação, né, um metro quadrado melhor utilizado, melhor relacionado e tal, com um custo reduzido, às vezes, do que... Não, sem dúvida, e você fala muito bem, você coloca muito bem quando você fala em relação à questão do dia a dia caótico, e de fato né? A gente está submetido a um caos, trânsito, barulho, violência. É tudo. A gente está no trânsito com inúmeras vezes acontecem agressões, sejam elas verbais ou de qualquer forma, e aí o celular está tocando, e aí tem mensagem entrando, e quem está mandando a mensagem sempre quer ser respondido instantaneamente. Então isso vai virando uma bola de neve, né, cara? E aí a gente precisa em algum momento parar, né? Para ter esse cantinho ali para você poder relaxar, dormir, e realmente dar valor, ter contato com as coisas que realmente têm valor, né? O que realmente tem valor são as coisas que são invisíveis aos olhos. É isso. Tá com a família, conseguir dormir bem, se alimentar bem, né? Tá num ambiente seguro. Então tudo isso a gente consegue otimizar e produzir com arquitetura e com uma obra bem pensada, bem planejada. Né? Então, não, pois é, aí começa a me pegar aqui, porque a gente aqui na LG, eu posso dizer, obcecado, eu acho que é um adjetivo forte, mas eu estou sempre a favor da
construção inteligente, né, cara? Sempre. A gente precisa partir de um bom projeto, né? Aí você vai falar dessa relação, mas eu acho que quando a gente fala de padrão de excelência de construção, alto padrão, né? Passa por aí, claro. Sem dúvida nenhuma. A gente não consegue entregar um viver bem, né? Entregar uma exclusividade sem construir uma obra-prima, por exemplo. Então, né? É basicamente aí que entra o limiar ali entre o conceitual, que é o que eu estava falando tudo até agora, né? Que é essa parte mais conceitual e tal, e transformar esse conceitual em prática. Então, né? Cara, é isso. E aí essa prática é onde entra essa conversa importante que é entre o arquiteto, o engenheiro e todos os outros fornecedores que participam desse processo. É isso, cara. Né? A gente está até passando por um momento agora. A gente está numa concepção de um projeto em conjunto que é algo que vai ser quase 100% industrializado, né? Enfim, mas existe uma grande parte industrializada desse equipamento. E era exatamente aí que eu ia chegar, que eu queria chegar, né? Como é que lá no Estúdio Trazo vocês lidam com isso? Você já vinha respondendo, né? Que é fundamental isso. Exatamente, né? Essa conversa é importantíssima. Assim. Uma coisa que ajuda muito é a nossa experiência com a execução da obra, né? Então, quando a gente desenvolve um projeto de arquitetura, a gente já vem pensando numa metodologia construtiva, já vem pensando como que é essa relação dessa arquitetura com o entorno imediato, com a topografia, como essa base, essa fundação, como é que a gente vai acessar esse terreno para poder fazer a obra em si. Pô, cara, devia ser pré-requisito isso. Você tá falando um negócio... Pô, devia ser pré-requisito que o arquiteto pelo menos consultasse. É isso. Porque tem muita gente que não tem experiência absolutamente nenhuma com construção e somente idealiza, né? Então, às vezes viram fachadas inexequíveis. Esse é um problema da profissão de arquitetura. Muita gente é focada só no conceitual. E a arquitetura em si, ela é uma profissão que ela está exatamente no limiar entre o conceitual e o executivo, né? Exato. E aí, o bom projeto, ele só é bem executado se tiver conhecimento construtivo. E a construção só é bem finalizada se ela tem um conhecimento do projeto antecipado. Então, e no meio desse caminho tem que ter muita conversa. Tem que ter muita conversa com os fornecedores. E aí a gente tem que entender qual é a metodologia construtiva que vai ser adotada para aquele projeto. Que ela não precisa ser um método padrão, né? Que é aquilo, pode ser misto. A gente pode trabalhar com as paredes prontas. Em geral, é o que mais funciona, pronta, né? Em geral, é o que mais faz sentido, né? Quando a gente... Com esse projeto bem pensado e pensado em todos essas compatibilizações que são importantíssimas para a gente evitar problema na obra, né? Racionalizar isso, a obra anda muito mais rápido. Mas aí que entra uma outra variável, que é essa variável humana às vezes do cliente, de querer mudar o projeto depois que a obra começou. Isso não pode acontecer. Quando isso acontece, todo o processo sai do eixo, né? A gente tem um caminho e que não consegue manter. Então é importantíssimo esse conceito que a gente conversa muito de aprofundar no projeto, durante o projeto conversar com a engenharia, conversar com os fornecedores, alinhar essa compatibilização para quando começar a obra, começar ela da forma mais eficiente possível, né? E aí a gente avalia essas opções da madeira engenheirada, das modulações prontas de alvenaria ou de paredes prontas. Sim. Né? Então são várias opções hoje em dia que o mercado oferece e que a gente tem que ter um conhecimento básico para entender qual é o ponto favorável de cada um e aí no momento certo que a gente direcionar, chamar esses fornecedores e
falar, beleza, vamos conversar aqui para ver realmente se como que funciona, e aí as coisas vão evoluindo de uma forma melhor, né? É perfeito. Eu acho que existe um grande mito, ou existia, ou talvez exista para quem falta com conhecimento, né? Em relação a essa questão de construção modular ou industrializada engessa a criatividade do arquiteto ou do projeto de arquitetura. Acho que, na verdade, isso é um grande mito. Com certeza. Enfim, Na verdade, inclusive para edificações de diversos pavimentos até. Eu acho na verdade, a modulação ela facilita a construção. Isso. E facilita muitas questões racionais dentro da obra, né? Então isso tudo é muito importante também para a gente entender alguns processos ali, porque sem essa racionalização depois a gente não consegue entrar com certos produtos extras, né? Tipo uma boa automação, um sistema de ar-condicionado, de aquecimento de pisos, de antimofo, isso tudo tem que ser pensado, porque ele pode ser aplicado numa arquitetura ou numa obra que não é tão racional ou modular, mas o custo para aplicar isso vai ser muito mais alto. Sem dúvida, né? Então, brinco, né? Tipo, se a gente conseguir, tudo tem que ser pensado modulado, porque o tijolo ele é industrializado, ele tem um tamanho certo e o somatório desses tijolos tem uma medida que é a medida ideal. A estrutura metálica ela vem ali, né, com 12 metros, o perfil inteiro que a gente divide para 6, para 3. Então a gente vai trabalhando dentro dessa modulação, isso evita desperdício, isso facilita a execução, isso reduz custo, né? Então tudo isso é processo, né? É processo que a gente só consegue entender investindo em projeto. Quer dizer, o projeto ele não é perda. Não, o projeto é sempre maior investimento. É sempre ganho. Vai perder tempo? Não, a gente ganha. Né? A gente vinha falando sobre isso. Se a gente tivesse 4 tempos para construir, vamos usar 3, né, para briefing, planejamento de projeto e produção, para deixar um para montar, né, para construir. Eu acho que o problema principal dos projetos, e aí a gente volta no que tu tinha falado antes, sobre a relação do arquiteto com o cliente, que é a falta de briefing. A falta de briefing é um problema, às vezes, até de ego de alguns profissionais. Cara, muito. Porque as pessoas elas têm que escutar o cliente, né? Então a gente tem que entender tudo que a pessoa quer, porque a gente está prestando um serviço. Né? Às vezes o cliente chega com a quantidade de inseguranças gigantesca. Aí gerando esse emaranhado que você fala. Não é fácil. O principal é o briefing. E uma das coisas muito importantes também é definir no briefing até a quantidade, o custo que o cliente quer investir, né? O quanto que ele quer botar de dinheiro naquele projeto. Porque às vezes ele chega com uma demanda que não se ajusta ao orçamento. E aí a gente tem que ser real e dizer, esse daqui não se ajusta ao orçamento. E aí então temos que voltar atrás para ver o projeto. Acontece muito, né? Acontece muito. O cara quer comprar a Ferrari. Isso. Ai, meu Deus do céu. Tem que dinheiro para pagar um palio. Que campeonato a gente vai disputar, né? Não tem o menor problema, exatamente. Não tem o menor problema, pelo contrário. Mas a gente precisa entender, né? Porque senão perde um tempo danado. É isso aí. Então, assim, é muito isso. E isso é uma coisa que é uma falha no mercado, é um problema, é uma coisa que a gente amadurece profissionalmente, a gente erra muito, principalmente no início da profissão, quando você precisa necessariamente assim, trabalhar, pegar qualquer coisa para trabalhar, para fazer e tal, ou quando você já está focado mais assim, você acha, o cliente, o arquiteto, né, acha que o cliente entende também alguma coisa, mas que aí ele se perde no meio do processo. Então esse é um problema, porque aí começa, se essa base não é bem feita, se o projeto não vai ser bem detalhado, e aí a gente não tem como chegar no resultado final de obra, de orçamento,
que realmente atenda essas expectativas, né? Tanto nossa como arquitetos, como do cliente, sendo o usuário final, né? Porque para a gente também não vale a pena fazer um projeto maravilhoso se ele ficar na estante, guardado no computador. Claro. Né? Eu preciso fazer um projeto lindo, bonito, que atenda o cliente, que ele seja executado da forma que foi pensado, para que o cliente seja satisfeito, e no final das contas isso daí serve como propaganda, boca a boca, e aí isso é o resultado final. Mas no meio do processo, se essas etapas não funcionam bem, essa comunicação não funciona bem, não tem como terminar bem. E esse é o problema do mercado hoje em dia, né? Essa falta de comunicação e a necessidade das coisas serem muito rápidas, corridas, e essa necessidade das coisas serem muito imediatas. Cara, e para uma obra não tem como ser imediatista, tem que ser aí que tá, né? Porque exatamente o projeto, enquanto a gente está projetando, a gente está prevenindo tudo isso, né? Isso. A gente está prevenindo todos esses problemas, todos esses custos, porque retrabalho, cara, é algo que é incalculável. Como é que a gente calcula o retrabalho? É impossível calcular o retrabalho porque a gente não projeta. A gente não projeta problema, né? A gente não projeta algo que a gente vá precisar refazer. Quando a gente fala numa obra, um projeto do zero, é mais fácil mensurar essas coisas. Sem dúvida. Né? Porque uma demanda que evolui muito e que cresce muito e que tem que tem com certeza um espaço para crescer muito ainda, que é toda a parte de retrofit, né? Que são os prédios antigos que tem que passar por reformas para atualizar casas e tal. Isso tudo é muito difícil calcular realmente o que é esse retrabalho de intervenção. Isso é difícil, né? Porque de fato, a gente não tem uma visão raio-x do que está acontecendo, né? Então, tem muita surpresa. Não sabe como foi realmente executado. É verdade. Né? Às vezes a gente pega a planta de uma casa ou de um prédio que está lá, todo detalhado e tal, na hora que você vai começa a fazer a inspeção, está diferente, o pilar está no lugar errado. Então, esse mercado também do retrofit é um mercado que também atinge um alto padrão muito interessante também, né? Que porque ele é mais relacionado com empresas, né? Com grandes centros. A gente está com muita área ociosa e ao mesmo tempo está ocupando novas áreas. Em algum momento isso daí retorna, né? Com certeza, com certeza. Então, o retrofit também é um mercado que tem muito espaço ainda para muita gente. Eu acho também, a gente acredita também. A gente vinha falando há algum tempo, tentando entender um pouco melhor esse mercado. É um mercado extremamente interessante, pode ser interessante, né? Mas ao mesmo tempo muito difícil. É difícil. Eu estava escutando um outro podcast esses dias que estava comentando sobre o Pritzker, que é um prêmio internacional de arquitetura, que é como se fosse o Oscar da arquitetura mundial. E esse ano eles estavam sempre num dilema ali de que quem que eles iam premiar num primeiro momento, e acabaram premiando um arquiteto que é um arquiteto muito conceitual, assim, que tem uma arquitetura muito conceitual, muito exclusiva, mas que já se entende pelos debates que um outro mercado que está vindo muito é essa arquitetura de interferência nos grandes centros, que é de uma necessidade técnica altíssima, né? Então, e aí entram também, por isso que eu queria falar isso, entram muito essas demandas dos equipamentos de automação, de sistemas construtivos que já vêm prontos para vir e ser adaptados naquela construção. Então, tudo isso, essas ampliações, essas adequações, que elas já vêm pensadas para serem ajustadas numa realidade pré-existente que é muito difícil de relacionar um com o outro, né? Isso aí tem que ter uma visão muito boa, tanto do engenheiro, do executor da obra, como do arquiteto. E aí a gente volta nessa questão que tem que ter um melhor diálogo entre todos, né? Entre todos os profissionais que são envolvidos no processo. Não tem jeito. Eu acho que a gente vai andar e vai sempre cair nessa... A gente precisa ganhar tempo com briefing,
projetando, discutindo, isso a gente ganha, né? Não aparece, enquanto a gente está fazendo isso, não tem movimentação de terra, por exemplo, não tem movimentação de material. E aí naquele caos, a gente está acostumado com o mundo caótico, a ansiedade começa a tomar conta, e aí, não, vamos fazendo. Cara, se a gente pudesse não pregar um prego sem ter certeza de onde ele vai entrar, né? Exatamente, cara. Antes de que a gente tivesse a certeza de que dali ele não vai sair, né? Seria ideal. Seria o ideal. É muito difícil, né? Muito difícil. É difícil. Muito difícil porque a gente tem que trabalhar com essa ansiedade do cliente, com essa necessidade. A gente acaba cedendo um pouquinho também. Não, com isso aqui já dá para ir fazendo. Mas esse é o detalhe, né? Que esse ceder e o não ceder depende muito dessa maturidade e desse posicionamento do profissional junto ao cliente, né? Que é muito difícil. Então, assim, hoje em dia, eu posso dizer que eu posso chegar para um cliente e dizer, olha, não vou fazer. Pronto. Se você quiser fazer desse jeito que eu considero errado, pode fazer com outro. Mas eu acho que vai dar problema. A gente aqui faz isso. Né? Então, assim, esse que é o detalhe. Mas para isso, a gente tem que ter uma maturidade profissional, tem que ter uma segurança e tem que ter também, sendo real, você tem que ter uma estrutura para que você possa dizer não. Hoje em dia é muito difícil você dizer não para uma oportunidade, assim, que na verdade você olha como uma oportunidade no primeiro momento, mas que pode ser um problema sério no futuro, né? Se as coisas não andarem bem. Então, não, cara, é muito esse jogo de xadrez aí é difícil. Essa conta às vezes ela não fecha, né? Ela não fecha, porque o mundo é tudo muito rápido. Muito rápido. Né? É tudo muito rápido, é tudo muito... Visualmente fácil. Pois é. E eu tenho um pavor, cara, quando a gente começa a lidar com as pessoas. Não, isso aí deixa que eu resolvo. Como aí, resolve? Quando resolve? A que custo isso é resolvido? Sabe. O negócio é que a gente sabe. A gente tem... Quando a gente tem conhecimento... Quando está falando da nossa matéria, a gente tem conhecimento técnico. Então a gente sabe. E agora, enfim, a gente estava esses dias conversando sobre uma questão de um amigo que é instrumentista, luthier. O cara foi contratado, né? Quer dizer, ele contratou uma empresa para fazer uma reforma, uma ampliação lá da luthieria dele, da loja dele. E ele está com um problema absurdo, né? Ele me chamou para me mostrar. Quando aí, a partir daí descobriu que eu era consultor e me pediu opinião, e aí eu passei a ser o pesadelo do cara, né? Porque... O problema é que ele pediu opinião e você teve que dar, né? Eu tive que dar. Se não falasse, não perguntasse, tu ficava até quieto. Né? Eu falei assim, eu preciso falar. Assim, você quando está reformando a escala de um instrumento, quando você entrega a alguém... você entrega uma proposta de alinhamento perfeito de escala. A escala do instrumento que você faz aqui. Ou seja, quando você entrega, é imperceptível que por você ela passou, de tão perfeita que ela tá. Ela sai como se estivesse de fábrica, saído de fábrica. Então, assim, eu prezo muito, a gente tem falado muito sobre essas questões, né, de obra-prima, eu falando lá com ele, né? E aí eu não podia deixar de te falar que realmente aí virei um pesadelo, mas eu imagino que vá muito de encontro ao que você falou, né? Essa questão das pessoas não poderem dizer não, né? E aí a gente não ter estrutura para não dizer não. E isso vira um problema gigantesco, porque isso pode virar um problema muito grande. Pode. E é um problema. E trazendo para a nossa realidade aqui, sabe, cara? A gente está falando de padrões de excelência, então a gente está lidando com valores que são consideráveis, né? Então isso é algo de muita responsabilidade, né? Precisa abraçar essa causa e respeitar muito isso, né? E esse respeito ao dinheiro, né? Às coisas, a esses processos. Mas realmente eu acho que a variável que aí a gente industrializando a obra ajuda
reduzir a variável humana, né? Que são algumas variáveis ali que são difíceis, né? Porque a gente, como construtor ou arquiteto, a gente está no meio do caminho, no meio desse processo, que é, de um lado, a gente tem um cliente de alto padrão, que ele está correndo atrás dos sonhos dele, está gastando um valor considerável para ter uma coisa que ele sonhou, que ele quer para ele como diferencial, exclusividade, está correndo atrás dos sonhos dele. Mas do outro lado, a gente tem um servente de obra que também está correndo atrás dos sonhos dele, dentro das possibilidades dele, e a gente está ali no meio tentando criar esse link e fazer todo mundo, essa orquestra, né, funcionar bem para chegar num resultado final que é o ideal para todos, né, que é muito difícil esse processo. Mas que eu acho que industrializando minimamente a gente tem trazido muito isso. Ajuda muito, né? A gente tem trazido bastante isso, muito isso para o nosso dia a dia, e é extremamente gratificante quando a gente encontra com Estúdio Trazo, com o Felipe, com essa mentalidade, porque aí a gente consegue de fato entregar o que a gente está propondo, né? Não tem como fazer se não for desse jeito. É isso. Né? Não dá para a gente abrir mão, né? De alguns processos construtivos, passando pela industrialização, né? Para conseguir chegar ao resultado final. É a obra-prima, né? Que é, enfim, é a entrega perfeita, né? É a entrega do sonho. É a materialização, né? Fazer de fato que a alma ganhe vida, né? Não que não já tenha, né? Mas fazer aquilo acontecer. Tirar do âmbito das ideias para transformar em realidade, né? E esse é o nosso desafio principal aí, porque as coisas realmente são tão caras, tão difíceis, né? Então é difícil para todo mundo, mesmo quem tem muito recurso ou quem tem pouco. Então é tentar trabalhar com esse processo de obra racional, tentando trazer o máximo de informação possível, qualidade, e oferecer coisas assim, tipo, mesmo que a gente num processo de projeto, de obra, mesmo que não se apliquem todos as variáveis ali de execução, tipo um detalhe de automação, um som, alguma coisa, mas que a gente deixa a infraestrutura pronta, né? É isso. Para que possa ser executado depois, mas ter o cuidado, que é o que a gente tem lá na nossa filosofia, tipo, ter o cuidado de pensar nos detalhes do projeto, no resultado final. E o detalhe do projeto é o que faz a diferença no uso final desse espaço, né? E esse usuário é o nosso objetivo final. A pessoa tem que estar lá dentro, usando aquele espaço e não percebendo tanto aquela área construída, porque o construído ele cria esse ambiente, mas criando uma relação de segurança, de paz para o usuário, ou se for um ambiente funcional, que seja que ela possa realmente executar aquela função da melhor forma possível, né? É isso. Eu penso muito que assim, o processo evolutivo da construção, ele pode se tornar um trauma, né? Com certeza. Pode se tornar um trauma. Por isso que a gente está cheio de cabelo branco. Pois é, cara. nem fala. Cabelo, barba, isso. É tudo branco. Assim, e aí muita gente fala, né? Não, porque eu sou especialista no alto padrão e tal, e é impossível a gente conseguir entregar, né, cara, sem minimamente industrializar, porque isso de fato vira traumático. A conta nunca vai fechar, né? A gente consegue fechar a conta minimamente industrializando. Primeiro precisa pensar, né? Primeiro a gente precisa pensar, precisa planejar, precisa projetar, né? E aí a gente precisa fazer com que todos entendam
que a melhor filosofia, a que menos traumática será, é porque o imediatismo sempre atrapalha. Claro. Né? O imediatismo o que é o melhor? Não é o tem menor como preço? ser rápido, bom e barato. Né? Entendeu? Não tem, é isso. Não tem, cara. Então o que a gente está falando de quê? Ah, não, eu quero ser o melhor, o bonito e o mais barato possível. Não vai dar para a gente conseguir atingir a obra-prima. É isso. É difícil. A gente, como fala o arquiteto o Paulo Mendes da Rocha, que é uma referência, nós estamos fadados a replicar a arquitetura, que é a mesma arquitetura que é feita por séculos. Então, a diferença disso é a gente entender os processos e as novas tecnologias de como a gente melhorar esse resultado final e adequar isso à nossa realidade de momento, essa realidade de vida do usuário, do sistema construtivo, da nossa realidade de mundo, né? Então a gente acaba replicando muitas coisas, ajustando essas mudanças conceituais para que a gente consiga ter um resultado final de projeto e de construção que se adeque da melhor forma à nossa realidade. E falando em realidade, você acha que aqui na nossa região, aqui Itaipava, Araras, Secretário, você acha que tem sentido isso? Você acha que a gente consegue industrializar? Você acha que a gente consegue sempre pensar em algo para que a gente consiga fazer essa entrega sem trauma? Como é que vocês têm... Qual é a experiência de vocês aí em relação aqui à nossa região? Porque a gente tem clima, a gente tem uma questão de variação climática considerável aqui, a gente tem algo relacionado à topografia também que tem um impacto direto, né? Na verdade, a nossa realidade aqui. Como é que vocês entendem, cara? Então, não existe receita pronta, né? Então, assim, estava comentando, como que começa um bom projeto de arquitetura? Depois de um bom briefing com o cliente, a gente tem que fazer uma boa análise do terreno, do entorno, que aí a gente vai entender como que é o microclima daquele local. É isso. Se tem insolação suficiente, se tem umidade demais, se o solo é rochoso, se o solo é arenoso, como que é a vegetação no entorno, como é que é a vizinhança. Tudo isso influencia nessa análise inicial de projeto, porque a partir daí a gente começa a entender quais metodologias construtivas são ideais para aquele local, né? Então, se vai ser estrutura metálica, se vai ser madeira engenheirada, se vai ser concreto, ou se vai ser uma estrutura mista, vai depender primeiramente desse contexto. Perfeito. Né? Dessa informação geral. A partir daí, a gente começa realmente a entrar nesse processo de projeto para entender como que a gente vai relacionar essas metodologias. Então, assim, a gente que tem experiência assim, de construir em lugares mais afastados, a gente vamos supor, tem obras que uma carreta não chega, que a gente chega de 4x4, né? Tipo, não chega num carro simples. Isso tem muito, né? O papel aceita, às vezes, a modulação, por exemplo. Mas logisticamente, às vezes, eu não consigo chegar com material no local. Exato. Então, a gente tem esse desafio. E aí a gente tem o desafio não só do acesso, mas também da mão de obra, se ela é qualificada, se não é. Pô, sem dúvida. Tudo isso influencia. Então, a gente tem que pensar o projeto, tem que entender esse conceito como um todo e entender as variáveis de cada local. E aí, para cada variável dessa, a gente entende que a estrutura metálica é ideal, ou uma estrutura em madeira engenheirada ela é ideal, ou o steel frame é o ideal, ou a alvenaria padrão é ideal. Então, tudo isso a gente tem que ir entendendo a partir da identificação das necessidades do cliente e das possibilidades do entorno. Por isso que eu acho a racionalização da obra é essencial, mas tanto o arquiteto quanto o construtor, eles têm que ter as cartas na mesa para ver as opções e talvez ir encaixando elas conforme o jogo
vai se apresentando. É isso aí, exatamente, cara. Eu acho que o caminho é esse. Também acredito que sempre, né, a gente conseguindo fazer um entendimento, né, de onde a gente está, que como a gente chega, com quem a gente está lidando, como é que é o nível de mão de obra que a gente está disponibilizando para aquela determinada função, para aquele projeto. Outra coisa que influencia muito também, que às vezes a gente esquece, para a obra principalmente, é o fluxo de caixa do cliente, né? Porque se você trabalha com uma estrutura metálica ou com uma estrutura pronta, o cara tem que ter um capital já reservado maior para que naquela fase da obra entre o valor total. Né? Verdade. Se ele quer que seja feita uma obra mais devagar, para entrar num outro fluxo de caixa, às vezes tem que ser pensado uma outra metodologia construtiva, que seja mais lenta, mais fluida, ou que seja trabalhada em módulos. Isso que aí você faz já o projeto lá atrás, pensado em módulos. Você faz um primeiro módulo. Pô, isso é sensacional. Para que o cliente consiga já usar aquele imóvel, aquele terreno. Perfeito. E aí depois você vai ampliando ele conforme o fluxo de caixa, mas que no final da obra, no final de todo o processo, que pode ser mais longo ou mais curto, na hora que você vê a obra pronta, ela não fica com cara de puxadinho, né? Cara, isso é fantástico. É o conceito, isso é fantástico. Isso é a visão final de obra. Isso, né? É fantástico. Isso é fantástico. Isso é de fato conceber planejando, sabe, cara? Conceber pensando. Isso é fenomenal. Inclusive, dessa forma, a gente passa a não abrir mão da qualidade. Porque, às vezes, assim, o cliente, ele até tem uma capacidade de suporte financeira para uma estrutura, por exemplo, 100% industrializada em madeira engenheirada, por exemplo, mas não naquele prazo. Então, vamos modular. A gente não deixa de abrir mão da entrega que a madeira engenheirada, por exemplo, permite, né, nos dar. Isso. Né? E todo o conceito agregado, né, da madeira, que hoje em dia a gente entende que a madeira ela traz toda uma percepção conceitual para a gente em relação com o natural, com o real, né? De acalmar o ambiente, sem dúvida, esquenta, né, cara? Absorver o som, tudo isso está relacionado. Então, assim, a gente consegue pensar o projeto como um todo, adotando uma metodologia ideal, mas que seja ideal não só para a construção ou para o arquiteto, não, mas tem que ser pensada em conjunto, né? Sem dúvida, é isso aí. E aí o resultado final é o resultado final que a foto ela foi pensada lá atrás, né? E aí depois entra toda essa contextualização do conjunto. É verdade, é verdade. A gente aqui no nosso espaço, né, no Obra Prima, a gente acredita muito, né, que todo profissional de excelência, né, ele tem aquela realização, né, cara, aquela realização, aquela visão que define quem ele é, né? Então, para vocês, tem um trabalho que vocês tenham entregue que vocês considerariam como a obra-prima, ou são todos? Na verdade, assim, todo projeto, assim, a grande maioria dos projetos... Essa pergunta é difícil. Mas assim, é uma relação... Porque a gente acaba tendo uma relação pessoal e uma relação muito longa com os clientes, né, num todo. Porque entre a contratação, o desenvolvimento do projeto, a execução da obra, a elaboração da montagem toda da casa com decoração, entrega, a gente tem um processo muito longo, né? Então, a gente brinca no escritório, eu começo fazendo o estudo de arquitetura, aí a Renata entra fazendo a parte de interiores, e aí nessa que ela entra fazendo a avaliação do interior, ela já me questiona muita coisa na arquitetura. Então a gente começa nesse processo ali do ajuste dessa evolução para pensar no sistema construtivo, para pensar no projeto como um todo. Aí a gente começa a execução da obra junto com o construtor, acompanhando de próximo com o cliente,
comprando toda a parte de decoração, montando essa decoração. Então, assim, em momentos eu estou mais próximo do cliente, em momentos ela está mais próxima do cliente. Então, a gente vai criando essa relação para que chegue um resultado final que a gente tenha uma relação muito próxima. E aí a gente não tem um projeto que seja especial. Sempre tem aquele projeto que você gosta mais daqui ou dali e tal. Mas é sempre isso. É uma questão muito da relação com o usuário final, que é o cliente também, né? Então, a nossa relação com o cliente é muito importante. Não, com certeza. Cara, e que depois de um processo tão longo, como qualquer relacionamento, tem relacionamentos que são difícil, briga, que não sei o quê, mas que no final todo mundo tem um objetivo final ideal, né? E a gente vibra junto com o cliente no final. Então, quando tem aquele projeto, essa última obra que a gente entregou agora aqui no Vale das Videiras, é um projeto super exclusivo e tal. Vou falar dessa porque é a última que a gente entregou exclusiva. O cliente entra e fala assim, cara, era exatamente isso que eu queria. Isso era é fantástico. Exatamente isso. Isso eu tô feliz em todos os detalhes. Esse é o objetivo, né, cara? Eu entendi todos os processos, não sei o quê. E, cara, era isso que eu queria. E aí você vê que a gente sai da obra depois de entregar para ele e você olha o cliente lá sozinho ou junto com a família lá, com um sorrisão de orelha a orelha, feliz dentro daquele espaço, curtindo aquele espaço. Esse é o ideal para a gente. Participar de todo esse processo. O objetivo é esse. No final é esse. E ele está feliz usando aquele espaço realmente. Se isso não acontece, isso não é bom para ninguém. Então, o processo final, o ideal é esse. E graças a Deus, falar que 98% dos nossos projetos e obras a gente consegue chegar nesse resultado. Não tem como ser perfeito. Às vezes tem muitas variáveis ali, tem muitas variáveis de pessoas, de fornecedores, de muita coisa, de mercado. O cliente, às vezes, né, cara? Tem uma intervenção. Tem isso acontece. E às vezes acontece por causa de um problema econômico externo, alguma coisa. Então, muitas variáveis que acontecem em todo esse processo que demora 2 anos, né, 3 anos, às vezes, entre a compra do terreno, que a gente acompanha o cliente a escolher o terreno, comprar o terreno, estudar o terreno, fazer projeto, fazer orçamento, executar a obra, decorar e entregar, e depois a gente vai no churrasco na festa. Isso aí é a melhor coisa. Isso é a melhor coisa. Então, mas é muito longa, mas é desgastante. Não é uma profissão fácil. Já dizia a Zaha Hadid, que é uma arquiteta famosa, antiga, já não está mais aqui, mas se você quer ter uma vida fácil, não faça arquitetura, não trabalhe com obra, porque é muito difícil. Mas quando a gente consegue realmente ajustar essas... É extremamente gratificante, né? Extremamente gratificante, é isso. Mas é exatamente isso. A gente vinha falando no início aqui, né, a LG Com constrói, monta, né, quando algo industrializado está, mas é a Estúdio Trazo quem de fato traz, né, dá alma para a nossa estrutura, né, dá alma para a nossa construção. Isso, mas é o trabalho integrado, né, a parceria. Ninguém faz nada não sozinho. Tem como, cara, não tem como. A gente depende do rapaz que está limpando a obra até o outro que está entregando a mercadoria. Cada vez mais, cada vez mais a gente tem buscado essa integração. A gente cada vez mais vem tentando implementar esse sistema 4.0, 5.0, onde a gente integra de fato o canteiro ao escritório, seja o nosso, seja o de arquitetura, para que a gente consiga, de fato, ter mais clareza na leitura e no entendimento do processo. E esse link geral, a gente tem uma facilidade hoje em dia que você gosta muito também, que é a inteligência artificial. Isso tudo vem para ajudar, né? E tem gente que tem medo da inteligência artificial, que vai roubar emprego. Pelo contrário, ela vai ajudar para nós, para o nosso trabalho, ela ajuda a fazer essa integração geral de todos os profissionais, de melhorar os processos, de melhorar a comunicação, né? De melhorar o resultado final de
de compatibilização dos projetos. É uma ferramenta, como qualquer outra. Quando eu comecei, a ferramenta era o AutoCAD, então, mas hoje em dia a ferramenta é a inteligência artificial. É isso aí. E a gente tem que saber usar essa ferramenta a nosso favor. E isso agrega muito no nosso dia a dia. Pô, eu uso todo dia. Eu uso todo dia, cara. Eu uso todo dia. Me ajuda demais. A gente tem que ter um input, né? Ela não tem vida própria. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E a gente tem que entender ela como uma ferramenta. E aí, às vezes, eu tô meio estressado com obra, eu quero falar sobre arquitetura conceitual. Aí eu começo a entrar na IA e começo a dialogar sobre conceitos, sobre teoria. Legal. Aí a teoria começa a me encher o saco. Aí eu falo, não, quero entender como é a execução de obra, como outras coisas. Aí a gente vai conversando, vai evoluindo. Né? Então, é isso aí. É muito bom. É uma profissão muito dinâmica. Com certeza. Mas cara, conversa fantástica hoje aqui. Eu acho que ficou muito claro, né, que o futuro do alto padrão, né, ele não é sobre o que a gente vê, na verdade, mas sobre a inteligência porque está por trás, né, cara, das paredes, trazendo aqui para o nosso mundo, né, cara. Então eu queria te agradecer muito, cara, pelo bate-papo. É sempre um prazer trocar ideia e conversar com quem entende, cara. Eu que agradeço. Com quem congrega, sabe, cara? É sempre bom trocar ideia, trocar informação. Eu entendo muito que o conhecimento funciona igual a energia, né? A gente não pode só absorver e ficar com ele ali. A gente tem que absorver, passar, trocar, e isso vai gerando mais espaço para a gente evoluir cada vez mais. E eu acho que esses sistemas, essas ideias dos podcasts, dessas conversas, isso aí, só fazem a gente evoluir, fazem o mercado em si evoluir, e tudo que a gente puder agregar e ajudar, né, e participar, porque, na verdade, isso volta para a gente, né? Então, se o mercado melhorar a qualidade dele, melhor para a gente também. Então, a gente se ajuda mutuamente, né? É isso aí. É muito bom, eu só agradeço a oportunidade. É a gente que agradece. Então, é isso. Aproveita mais uma vez para sentar o dedo lá no joinha, no curtir, compartilha, comenta, por favor, à vontade. Ajuda muito a gente aqui a estar mantendo, né, cara, esse engajamento, esse trabalho. E eu acho que vale a pena para quem quiser. A gente vai colocar o Instagram aí do Felipe e da Renata, @estudiotrazo. Isso aí, @_estudiotrazo. @_ no Instagram. Acho que vale a pena entrar lá e para fazer o entendimento dos projetos incríveis, enfim, que eles por lá concebem. Então é isso. Eu acho que uma grande ideia, as grandes ideias, os grandes projetos, eles precisam estar sempre bem acompanhados de construções inteligentes. Cara, eu acho que o caminho para o padrão de excelência é por aí. Então eu queria mais uma vez agradecer. Até o próximo episódio do Obra Prima. Boa. Valeu. Parabéns. Obrigado.